Meus queridos irmãos e irmãs, devotos e devotas de Nossa Senhora da Penha, mais uma vez, bem-vindos todos ao Santuário do Perdão e da Graça, também aqueles que nos visitam pela primeira vez, os de longe, que estão de férias aqui no Espírito Santo, sejam todos bem-vindos. Nós acolhemos também a pastoral familiar que anima esta santa liturgia neste 18º domingo do tempo comum. E a liturgia, meus irmãos e irmãs, nas três leituras que nós ouvimos hoje, do livro do Eclesiastes, depois também da carta de São Paulo aos Colossenses, e o Evangelho de Lucas nos falam do acúmulo de riquezas, de bens materiais. Mas é importante que nós façamos um preâmbulo, que nós façamos uma consideração inicial. Os bens, eles foram dados por Deus e são extremamente importantes para a nossa vida. Jesus no Evangelho nos lembra: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Portanto, nós precisamos de vida digna, precisamos de moradia, precisamos de saúde, precisamos de alimento, precisamos de lazer, enfim, de uma vida com qualidade. Então, ter uma boa casa, ter um bom hospital onde a gente pode ir para cuidar da nossa saúde, uma boa escola, poder se alimentar bem, poder também tirar férias, descansar, isso não é pecado, não é pecado. Deus abençoa os bens materiais. Mas em que consiste o pecado que nós podemos incorrer? E Jesus lembra, é o acúmulo descontrolado dos bens materiais. E às vezes, esses bens materiais adquiridos por falcatruas, por roubos, por opressão do nosso irmão, da nossa irmã. Então isto é pecado, é isto que Deus condena. É pensarmos tão somente que a nossa vida consiste nos bens materiais. Por isso, Jesus conta para nós uma parábola. Ele diz que um homem rico fez grandes celeiros para poder guardar todos os seus grãos que ele cultivou naquele ano na sua propriedade. E ele pensava consigo mesmo: meu caro, tu tens uma reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe, aproveita. E Jesus vai dizer: louco, insensato, ainda mesmo hoje terás o teu fim. Para dizer, meus irmãos e irmãs, que a vida é fugaz, que a vida é passageira, a vida é bela, ela precisa ser vivida em plenitude, mas nós não somos os detentores da vida. A vida é frágil. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei do meu futuro. E às vezes nós estamos tão preocupados em adquirir bens materiais, a conseguir coisas, repito,
isto também é importante. Repito, isto também é importante. Mas não é somente isto o sentido e a razão da nossa vida. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Jesus vai dizer: insensato, louco, ainda hoje terás o teu fim. Eu posso estar descendo aqui no convento, me dar alguma coisa, né? E eu me fui. E para quem então ficará os meus bens? Daí Jesus nessa parábola diz, né, que um homem vem até Jesus e pede que Jesus faça justiça. Por quê? Porque o irmão queria ficar, com toda a herança. E como nós sabemos que existem brigas nas famílias por heranças, heranças grandes e heranças pequenas. Tem famílias que brigam por muita coisa, outros brigam quando morre o pai, morre a mãe, brigam por uma panela, é verdade, por uma panela, por uma xícara, por um garfo, uma faca, por uma cama, por uma televisão. Às vezes arrumam uma briga tão grande em função dos bens materiais que a família acaba se desfazendo depois da morte do pai ou da mãe. Insensato, louco, ainda hoje tu terás o teu fim. Nós não devemos pôr única e exclusivamente a nossa segurança nos bens materiais. Os bens materiais são importantes, eles estão a serviço do ser humano e não nós a serviço dos bens materiais. Nós precisamos do dinheiro. A gente não vive sem dinheiro, mas não devemos ser escravos do dinheiro. Precisamos valorizar a vida, viver a vida. Por isso você deve se perguntar: o tempo que eu dou para a minha família lá dentro de casa, às vezes estou tão preocupado em ganhar dinheiro, em acumular. Meus filhos estão crescendo. Qual é o tempo que eu gasto com a minha família, com os meus filhos, Qual é o tempo que eu gasto com eles, preocupado com a escola, com o brinquedo deles, brincando no sofá, lá na cozinha, Às vezes a gente não tem tempo, trabalha tanto que chega em casa, que ao invés de brincar com os filhos, fazer alguma coisa, se interessar pelos filhos, você vai para o computador, ou vai ler o jornal, vai terminar os seus trabalhos, ou cai na cama, ou vai ver um filme, e não se preocupa com a sua família, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo. Então, gastar tempo com aquilo que verdadeiramente importa. E o que importa verdadeiramente é a vida, a qualidade de vida. Quanto tempo faz que você, de repente, já não levou mais a sua esposa, quem sabe, para comer alguma coisa, passear na praia, caminhar, Dar um bom vestido, uma boa camisa para o marido, Se preocupar com o outro. Às vezes nós estamos tão ocupados de nós mesmos que esquecemos do outro, da família que está ao nosso lado. Quanto tempo faz que você não tirou mais férias, não descansou ao lado da sua família? É isso que conta, é isso que conta. No dia em que nós formos chamados para junto de Deus, Deus não vai perguntar quanto dinheiro eu deixei na minha conta, não vai perguntar quantas propriedades eu tenho, mas vai perguntar do amor que eu dispensei, que eu gastei com as pessoas que estavam aqui na terra. É isto que conta. A vida, meus irmãos e irmãs, ela é única. Deus nos dá uma única vida. Por isso vamos vivê-la bem e vivê-la em plenitude, para que a gente não ouça
quando chegar lá no céu, insensato, louco, você teve o seu fim, né? E não deixou nada, né? Deixou bens materiais, mas quem sabe faltou aquilo que é o essencial, o amor, a vida plena, o cuidado com o outro. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos inspire a viver bem a nossa vida. Repito, os bens materiais são necessários e precisamos dos bens, mas nós não podemos nos apegar aos bens como se eles fossem o sentido único da nossa vida. Assim seja. Amém.